Olá, eu sou Valeriano Camargo. Esse é mais um devocional diário, mais um dia, meus irmãos. Nós estamos aqui seguindo este livro, Dia com Billy Graham. Neste livro, nós temos o início com um versículo, continua com uma explanação das ideias do autor, finaliza com uma oração. E hoje, 5 de junho, temos: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. 2 Timóteo 4:5. Toda obra de arte possui brilho e sombra. Uma vida feliz não é aquela que é sempre repleta de momentos felizes, mas a que se usa do brilho e da sombra para produzir beleza. Os maiores músicos, via de regra, são aqueles que sabem tirar da tristeza belas canções. Fanny Crosby, cuja fé em Jesus ardia em seu espírito, enxergou mais em sua cegueira do que a maioria de nós que tem a visão perfeita. Ela nos presenteou com muitos dos mais belos hinos cristãos que alegraram nossa vida e coração. Numa cela infestada de ratos em Filipos, Paulo e Silas cantaram um louvor de adoração a Deus à meia-noite, acompanhando o açoite do carcereiro. Mas sua perseverança no sofrimento e na perseguição levou o guarda pagão a se converter. Oração do dia. Que meu coração aprenda a cantar quando tudo ao meu redor parecer sombrio. Dá-me tua graça para que eu te louve, Senhor. Meus irmãos, quantos são os dias escuros que nós passamos nas nossas vidas, né? Quantos são os dias de dificuldade, os dias de provação, os dias em que nós não gostaríamos nem de levantar da cama, né? Tem dia que dói só de pensar em levantar da cama, porque as dificuldades aparecem, as dificuldades muitas vezes elas são grandes, as dificuldades elas vêm para todo mundo. Para alguns mais, para outros menos, para alguns dificuldades físicas, para outros dificuldades emocionais. E infelizmente, para grande parte as dificuldades emocionais elas acabam pesando mais, porque muitas vezes elas podem inclusive levar a pessoa a tirar a própria vida. Mas nós podemos encontrar consolo na palavra de Deus. Nós podemos encontrar consolo no Espírito Santo. Mas como acessar esse consolo? Como, diante das dificuldades, diante das provações, diante dos dias difíceis, como nós podemos encontrar esse amor que Paulo e Silas encontraram, a ponto de, mesmo após serem açoitados severamente, na Bíblia fala que eles foram severamente açoitados, então não foram só umas chicotadas, não, eles foram severamente açoitados. E ainda assim eles encontram força para louvar, força para cantar para o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que quando eles estavam louvando, aconteceu um grande terremoto. E aquele terremoto abalou a prisão e fez com que todas as portas se abrissem. E o guarda, quando ele viu que tinha acontecido aquilo, que as portas estavam todas abertas, ele imaginou que todos os prisioneiros haviam fugido. E com medo de represália do Império Romano, ele mesmo pegou a espada e ele ia se matar, porque ele sabia que se os prisioneiros tivessem fugido sob o seu domínio, sob a sua guarda, ele seria severamente punido. Mas quando ele ia se matar, Paulo gritou e disse para ele não fazer isso. Não, não faça isso. Estamos todos aqui. Mesmo com as portas da prisão aberta, eles não fugiram. E aqueles atos, aquela sequência de atos, o açoite, o louvor, a porta da prisão aberta e eles se mantendo ali sem tentar fugir, sem tentar escapar da punição que os homens injustos estavam aplicando, essa sequência de atos fez com que o próprio guarda, o próprio soldado ficasse sem entender quem eram aquelas pessoas. Quem são vocês? O que faz vocês serem tão fortes emocionalmente assim? E aí o próprio soldado quis se converter. E Paulo diz que se converteria então o soldado e a família dele. E na sequência a palavra diz que
Paulo e Silas foram cear junto à família do soldado romano. Então, aquele ato ali gerou conversão de, no mínimo, uma família. Muito possivelmente, essa família iria espalhar ainda o evangelho e essa, essa conversão seria mais produtiva ainda. Mas vejam, meus irmãos, que força é essa que Paulo e Silas louvando, mesmo depois do açoite, dentro de uma prisão, e fala que era uma prisão cheia de ratos, as masmorras, as de hoje já são péssimas, né? Imagine as antigas. Então, meus irmãos, nós devemos louvar a Deus, devemos entoar cânticos, devemos entregar a Ele as premissas do nosso dia, devemos entregar em oração, devemos entregar em súplicas, devemos colocar, meus irmãos, os nossos problemas diante dele. Quando os nossos problemas são tão grandes, que nós nos sentimos tão fracos, tão pequenos, nós precisamos do Deus maior, do Deus que é maior do que nós, do Deus que é maior que nossos problemas, para que ele venha e haja sobre nós, sobre a nossa vida, sobre os nossos pecados, para que ele intervenha e resolva as situações para as quais nós já não temos força. As relações interpessoais, elas criam um emaranhado de dificuldades que muitas vezes nós sozinhos temos dificuldade de desenrolar. Os relacionamentos, e aí agora falando dos relacionamentos íntimos, dos casamentos, eles trazem desafios enormes. É muito difícil nós o tempo todo conseguirmos conversar a mesma língua do cônjuge. Nessas dificuldades é muito comum que muitas vezes nós falemos coisas que machucam, é muito comum nós ouvirmos coisas que nos machucam também, mas nós precisamos do Espírito Santo para ele nos guiar, nos cuidar, nos curar. Nós precisamos de cura, precisamos de perdão, precisamos também ser instrumento de cura para o outro, também precisamos liberar o perdão, precisamos pedir perdão e precisamos perdoar também, porque nos relacionamentos, os relacionamentos acontecem em uma via de mão dupla, né? As coisas vão e voltam. Muito dificilmente só uma parte erra e só a outra parte acerta. Mas de todas as coisas, nós devemos sempre orar, pedir sabedoria para que Deus nos oriente, nos ensine a ser mansos e humildes de coração, para que o nosso coração possa perdoar as ofensas que sofremos e para que nós possamos também ah, ter sabedoria de entender onde nós, por que nós ofendemos e na ciência de que buscar o perdão, nos arrepender dos erros e buscar o perdão, pedir o perdão pelos erros, pedir o perdão pelo que foi falado, pedir perdão pelo que foi feito. Então, a arrogância ela deve ser deixada de lado. O orgulho, a altivez são sentimentos que atrapalham as relações. Orgulho e altivez atrapalham demais. Achar que está sempre certo, achar que tudo que você faz sempre foi o melhor a ser feito, sem ouvir os outros lados, sem ouvir as outras pessoas para entender se de fato as suas atitudes foram ruins, se de fato o que você fez gerou bons frutos, os frutos que você gerou foram frutos ruins. Então é necessário, irmãos, no dia, com muita oração, com muito pedido de intervenção do Espírito Santo. Jamais nós podemos pensar que somos plenos, sabemos de tudo e que o nosso jeito de fazer as coisas é o jeito correto. O único que tem o jeito pleno e correto de fazer as coisas é Deus. Só que nós não conseguimos alcançar essa forma de agir com facilidade. E muito possivelmente nós vamos morrer tentando alcançar essa forma de agir e vamos morrer sem conseguir. Não é fácil fazermos com que Cristo tenha a sua imagem refletida em nós, porque a nossa imagem é caída, a nossa imagem é pecaminosa, nós somos errados, nós somos falhos. Mas é possível sim que hajam lampejos de identidade, hajam
frações da identidade de Cristo. Mas isso é uma construção diária. É uma construção diária que demanda muito arrependimento, demanda louvor a Deus, demanda leitura da palavra, demanda ouvir da Bíblia o que ela tem para nós e principalmente nas relações interpessoais, demanda de nós pessoas. Conversarmos com quem temos problema. Que na Bíblia fala que antes de entregarmos uma oferta no templo, temos que analisar a nossa consciência e verificar se nós temos algum problema com algum irmão. Porque se tivermos alguma situação para resolver com, é obrigação nossa antes resolver com esse irmão, para depois voltar ao templo e entregar qualquer tipo de oferta, porque as ofertas entregues ao templo sem a resolução das nossas relações, ela não vale de nada. Então, precisamos examinar todos os dias, temos que examinar as nossas ações, temos que examinar os nossos as nossas relações, temos que examinar como estamos vivendo, o que estamos fazendo da nossa vida. Está correto? Eu estou vivendo de forma correta? As pessoas que estão ao meu lado, eu faço bem a elas? Eu estou conseguindo levar a palavra de Deus a essas pessoas? Eu estou conseguindo me fazer entendido? Ou o que eu falo gera confusão, a forma que eu falo gera distorção, a forma que eu falo precisa de ajuste? Nós precisamos todos os dias buscar o ajuste, perdoar e pedir perdão, organizando a nossa vida para que o Espírito Santo trabalhe, para que ele se sobressaia, para que ele cresça e eu diminua, para que ele apareça e eu me constranja. Esse é o objetivo. E hoje eu estou aqui mais uma vez buscando o Espírito Santo para que ele cresça e eu me constranja, demonstrando as minhas dificuldades, as minhas fraquezas e demonstrando a necessidade que eu sinto do Espírito Santo agir sobre a minha vida. E eu peço que o Espírito Santo também haja sobre a vida de todos vocês e que ele possa levar muita luz, muito direcionamento, para que através do Espírito Santo vocês consigam perdoar e que o Espírito Santo intervenha e ajude as pessoas ofendidas por vocês a liberar perdão para vocês. Assim eu vou seguir nesse dia, buscando perdão e perdoando, buscando ouvir e tentando ser ouvido, para que Cristo se sobressaia sobre a minha vida, para que o Espírito Santo ele resplandeça e o meu ego seja esmagado, porque o meu ego não me ajuda em nada, ele só me atrapalha. Então eu oro para que o Espírito Santo se sobressaia também na vida de vocês. Fiquem com Deus, tenham um excelente dia.